Oi, gente, Oi, gente. boa Maria. tarde. A gente é dos Heróis da Alegria. Hoje vamos estar aqui falando, evangelizando um pouquinho, falar um pouquinho sobre o santo São Luís Gonzaga, contar a história dele. E vamos se apresentar. Meu nome é Humberto, participo dos Heróis da Alegria faz 2 anos. Meu nome é Beatriz e faz 9 meses que eu participo do Grupo Heróis da Alegria. Eu chamo Bárbara e faz 2 anos que eu tô Em no nome do grupo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Bom, gente, e agora a gente vai falar um pouco sobre a história dele e o Humberto vai falar o nome de batismo dele, porque é muito Um difícil. pouquinho. Vai. Castiglione delle Sibilieri. Isso, gente. E ele nasceu em 9 de março de 1568. O pai dele sempre quis que ele seguisse os passos, né? Que fosse príncipe, porque ele era de uma família nobre, que ele fosse príncipe, que ele fosse um militar e essas coisas. Porém, a mãe dele sempre deu uma educação cristã para ele. E na hora do parto, a mãe dele passou por problemas, por dificuldades, e ela prometeu a Nossa Senhora de Loreta que se tudo desse certo, tudo corresse bem com o parto e com a vida dele, ela iria peregrinar na cidade de Loreta. E com 10 anos, ele foi ser pajem de um príncipe. E nesse momento, ele sabe, sentiu vontade de fazer um voto perpétuo com castidade. E ele também, nesse tempo, ele acabou estudando um pouco de filosofia. E nas horas vagas que ele não estava nem estudando filosofia e nem sendo pajem, ele se dedicou à oração e à vida espiritual. E foi na primeira comunhão dele, quando ele tinha 14 anos, que ele decidiu que realmente ele seguiria a vida cristã, que ele se dedicaria à igreja por enquanto ele vivesse. E o pai dele não gostava disso, porque, como eu disse no início, ele sempre teve o intuito de que o filho seguisse seus passos. E aí, quando ele disse que seria padre, foi um choque para o pai dele, porque por esse motivo de ele querer que seguisse os passos. E o pai dele sempre renegou, tanto que quando ele assumiu que seria padre, o pai dele chamou ele de volta para Roma e começou a levar ele em banquetes, em festas, tudo que apresentasse coisas mundanas para ele. Mas daí o pai dele perguntou mesmo, depois de tudo isso, perguntou ainda se era aquilo mesmo que ele queria. Ele respondeu que sim, que ele ainda queria ser padre. E nisso, foi aí que começou a vida dele mesmo na religião. Ele se dedicou muito, muito mesmo para ajudar os pobres, os doentes, que foi então que ele acabou pegando uma doença, que ele acabou falecendo. E a partir dessa vida que ele assumiu depois da sua Eucaristia, ele desejou buscar servir mais a Deus, mostrar esse amor que ele falava que eu precisava servir a Deus para mostrar o meu amor, alguma coisa assim. E ele se tornou jesuíta lá em... Nossa, me esqueci agora, esqueci o nome da cidade, mas ele tornou-se jesuíta de uma ordem de sacerdotal lá, e ele se entregou e se doou pela igreja até o dia da sua morte, que foi por causa da doença que contraíra, servindo os doentes necessitados. Sim, o mais bonito, né, que a gente já tinha falado, que ele fez um voto perpétuo sobre a castidade. E ele também, quando ele resolveu então virar padre, ele renunciou tudo que ele poderia ser. Ele renunciou à herança dele, que era do pai dele, que ele poderia ter sido príncipe, ele também renunciou tudo isso para viver uma vida santa. E tem uma frase que ele sempre dizia antes de fazer qualquer coisa, que era, de que serve isso para a eternidade? Ou de uma outra forma,
Isso que eu estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? E se ele visse que naquela ação ele com certeza conseguiria o reino dos céus, então ele com certeza faria, porque era tudo o que ele queria, era estar mais próximo de Deus. Então foi assim, e com isso ele foi consagrado santo da juventude, porque ele morreu aos 23 anos. Então assim ele acabou virando o santo da juventude e dos estudantes. Agora a gente vai fazer uma oração dele. Dá uma olhada nas mãos, gente. São Luís Gonzaga, que vieste, que visitaste, que vivesses um amor tão intenso a Deus e um amor tão delicado ao próximo, que não vos importastes de carregar os doentes encontrados pelo caminho. Ajudai-nos a viver nossa vocação. Vossa pureza seja estímulo para que os jovens, mergulhados no mundo de violência e de malícia, possam se manter afastados dos vícios e saibam valorizar a juventude como o tempo privilegiado da vida. Animai-nos sempre com vosso exemplo e com vossa intercessão. Amém. Amém. Então é isso, gente. Viva São Luís Gonzaga. Só. É. Que com esse santo a gente possa ter esse exemplo de cada situação de nossa vida, a gente buscar assim, o que isso vai levar para a minha santidade ou a eternidade. É isso aí, pessoal. Fiquem com Que os Deus. jovens possam Amém. se espelhar sempre. Beijo, Vai gente. estar hoje evangelho. Nossa, como você corta? Clica aí. É isso aí, galera. Meu nome é Beatriz, não faz nem um ano que eu faço parte, faz 8 meses. Essa produção tá boa. Corta, corta, corta.